Meus irmãos, abre aí comigo a sua Bíblia, por favor, no livro de Ruth. Ruth, capítulo de número 2. Eu quero ler com vocês alguns versículos para iniciar aqui o nosso raciocínio, mas a gente vai andar bastante pelo livro de Ruth. É um livro que eu gosto muito. Já falei algumas vezes aos irmãos, baseado nesse livro. Alguns dos irmãos que me ouvem conseguem entender, né? Terra fértil. Aleluia. Ruth, capítulo 2, a partir do verso de número 1. Nós vamos ler até o verso de número 3. Tinha Noemi um parente de seu marido, senhor de muitos bens, da família de Elimeleque, o qual se chamava Boaz. Ruth, a moabita, disse a Noemi: deixa-me ir ao campo, e apanharei espigas atrás daquele que me favorecer. E ela lhe disse: vai, minha filha. E ela se foi, e chegou ao campo, e apanhava após os segadores. Por casualidade, entrou na parte que pertencia a Boaz, o qual era da família de Elimeleque. Meus irmãos, dentro da história de Ruth, o personagem a quem eu mais quero me ater nessa noite é o personagem chamado Boaz. Nós vamos falar muito sobre ele, mas para que a gente possa entender qual o papel que ele ocupa nessa história, nós vamos fazer uma rápida retrospectiva no livro, a partir do capítulo 1, para que você fique contextualizado com essa história que nós estamos compartilhando com você aqui hoje. Então a história é a seguinte: no tempo que os juízes governavam Israel, houve na terra de Israel um tempo de muita fome. No tempo dos juízes, houve um tempo de fome e escassez na terra de Israel. Então um homem de Israel, chamado Elimeleque, ele pega a sua esposa, que tinha por nome Noemi, os seus 2 filhos, Malom e Quilion, e vai para as terras de Moabe, em busca de oportunidades, para que ali ele pudesse mais facilmente sobreviver com a sua família, para que ele pudesse ali dar o alimento necessário para o crescimento, para o desenvolvimento da sua família. O que acontece é que, estando em Moabe, estando nessa cidade, longe de Israel, afastado do território de Israel, esse homem chamado Elimeleque morre, deixando a sua esposa viúva com os seus 2 filhos. Passados 10 anos, os 2 filhos de Elimeleque, Malom e Quilion, também haviam se casado com mulheres moabitas, com mulheres daquela região. E eles morrem também. Então o quadro que está diante dos nossos olhos agora é o quadro de 3 viúvas. Uma viúva velha, que já não tinha mais filhos, e 2 viúvas jovens estrangeiras, que estão vivendo em Moabe, mas estão presas a uma sogra que é da linhagem de Israel. Quando esse quadro se instaura na família, Noemi, a sogra, ouve dizer que havia agora prosperidade na terra de Israel. O tempo da fome havia passado. Israel agora estava vivendo em um tempo de prosperidade. Havia colheita, havia como ela ser alimentada, havia como ela ser sustentada por aquilo que agora acontecia no território de Israel. Mas as suas 2 noras eram estrangeiras, elas eram moabitas. Os moabitas tinham um problema com os israelitas. Por quê? Porque quando Israel precisou do socorro dos moabitas, eles esconderam a mão e não socorreram os israelitas num tempo de sede.
Então, por causa disso, o Senhor estabeleceu que os moabitas não teriam direito à herança do Senhor, eles não entrariam na Assembleia dos Filhos de Deus. A origem desse povo chamado moabita, ela é também da família de Abraão, porque os moabitas são filhos de Ló. Lembra daquela situação de Ló com as suas filhas, do incesto? Então, é esse povo dessa origem que está envolvido agora na história com Israel. Uma das noras, a chamada Orfa, mulher de Quilion, quando é confrontada pela sua sogra, e lhe é oferecida uma oportunidade dela deixar a sua sogra e viver na sua terra seguindo os seus deuses, ela lamenta, mas ela aceita a proposta de Ruth, de Noemi. Ela aceita a proposta de Noemi e passa agora a viver segundo a sua vida anterior, segundo a tradição dos seus pais, segundo os costumes do seu povo. Porém, a outra, chamada Ruth, se nós olharmos aí no final do capítulo de número 1, ela vai dizer para Noemi: olha, comigo o negócio é diferente, não me instes para que te deixe, porque onde fores, irei eu. Aonde passares a noite, eu passarei ali a noite. Aonde fores sepultada, eu serei sepultada. O teu povo é o meu povo e o teu Deus é o meu Deus. A partir dessa declaração de Ruth, a sua história é completamente alterada, porque com a sua confissão de que o seu Deus agora era o único Deus, era o Deus de Israel, ela passa a assumir uma nova condição. Ela deixa de ser alguém que é da igreja ou dos gentios, ela deixa de ser alguém que é das nações e passa a ser agora uma prosélita, alguém que havia se convertido ao Senhor e estaria agora incluída na família do povo de Deus. Amém, meus irmãos? Por que eu estou dizendo essas coisas? Porque eu gostaria de que nós olhássemos para a vida de Ruth e o seu relacionamento com Boaz, não a partir da perspectiva de alguém que precisa encontrar Jesus e não conhece a Jesus, mas eu queria que nós olhássemos isso a partir de uma compreensão de que Ruth é um tipo de gente que já havia entregue a sua vida a Deus, e ela está agora se relacionando dentro do povo de Deus com um tipo de gente que é diferente da maioria dos demais. Vocês estão conseguindo entender o que eu estou falando? Então veja só, o relacionamento de Ruth agora não é um relacionamento de alguém que não é do povo de Deus com alguém que é do povo de Deus, mas é o relacionamento de alguém que se converteu a Deus com alguém que tem algo muito específico na sua vida e que tem uma vocação sobre si, da qual ele é completamente refém, ele pode e se torna completamente absorvido por ela. É aí que entra na história esse homem chamado Boaz. Vamos lá, irmãos. Boaz, ele é um homem que tinha dentro da sua família um parentesco direto com Elimeleque, o marido de Noemi. E naquele tempo, Israel vivia sobre uma lei chamada lei do levirato. Porque dentro de Israel, um homem que morria sem deixar filhos, ele não teria o seu nome perpetuado para sempre. Ou seja, ele não seria considerado como alguém salvo, porque a sua semente não permaneceu. Elimeleque morreu ainda com os filhos vivos, mas os seus filhos, Malom e Quilion, não tiveram filhos e morreram também. Logo, a descendência de Elimeleque, a descendência de Malom e Quilion, ela estava condenada a ser completamente exterminada da face da terra. Não seriam mais contados aquela família dentro dos filhos de Israel, porque não haveria descendência dali para frente. Então essa lei do levirato é a lei onde um parente mais próximo, ele se casa agora com a viúva, e se casando com a viúva, o filho que ele gera daquela viúva não é da sua própria descendência, mas é da descendência do seu parente morto. Ele
compromete a sua vida, compromete as suas posses, para dar herança ao seu parente falecido. Vocês estão entendendo a situação? Nessa família que nós estamos falando aqui, na família de Boaz, já havia um caso anterior a esse. Lá no tempo do seu antepassado chamado Judá, né, os seus tios não quiseram cumprir com a lei do levirato e o Senhor os matou. O Senhor matou Onã. E agora, ele era da descendência de Pérez, que era filho de Judá, filho de Jacó, com a sua nora, com uma mulher chamada Tamar. Então é nesse contexto que a história chega até a vida desse homem chamado Boaz. Obrigado, meu filho. Então é sobre as características do tipo de gente que é Boaz que eu gostaria de falar com você nessa noite. Lembrando que Boaz, ele é a figura do resgatador, do remidor. Ele é um tipo de Cristo, ainda que sendo um homem falho, ainda que sendo um homem incompleto e imperfeito, na sua maneira de viver, na sua atitude, ele sinaliza para aquilo que é definitivo e é verdadeiro. Ele aponta para o seu bisneto, que será depois o rei Davi, e consequentemente para Cristo, o fiel e verdadeiro, o remidor definitivo da humanidade. É a partir desse padrão que nós queremos conversar com você hoje, ok? Que tipo de gente era Boaz? Vamos lá, meus irmãos. Algumas características de Boaz como remidor. Primeiro, o seu campo era um território de paz. Era um território onde os seus servos viviam em paz e desfrutavam da presença de Deus entre eles. Quer ver só isso aí? Está no capítulo 2, versículo 4. Eis que Boaz veio de Belém e disse aos seus segadores: o Senhor seja convosco. Respondeu-lhes: o Senhor te abençoe. O senhorio de Cristo, ainda que em sombra, como um apontamento, era algo presente nos campos de Boaz. Aonde aquele homem estava, ao chegar para ver aquilo que era de sua propriedade, ele não vem no seu próprio nome. Ele não grita de onde ele chega: ei, patrão chegou. Ei, o dono chegou. Olha, abram alas aí, que eu sou o Senhor de tudo. Mas ao chegar entre aqueles que eram seus servos, ele diz: o Senhor seja convosco. E os seus servos respondem a ele: o Senhor te abençoe. Havia uma relação entre Boaz e os seus servos, e essa relação era mediada pelo Senhor. Havia uma troca, havia cumplicidade, e nessa cumplicidade a presença do Senhor era constante. Era Boaz olhando dentro dos olhos daqueles que o serviam e dizendo: o Senhor é convosco. E aqueles homens, aquelas mulheres que serviam a Boaz, olhavam para ele e falavam: ah, meu Senhor, o Senhor te abençoe. O Senhor é convosco, o Senhor te abençoe. O lugar de Boaz, irmãos, é um lugar onde o senhorio verdadeiro não é de Boaz, mas é do próprio Deus, que media as relações de trabalho daqueles. Quando nós analisamos as características do homem chamado Boaz, irmãos, antecipando para onde eu quero ir no final da mensagem, eu estou tentando te mostrar quais são as características que devem permear as nossas vidas, uma vez que agora nós somos semelhantes a Boaz, mas num outro estágio, porque Boaz era temporário e era um apontamento, mas nós agora conhecemos aquele que é pleno e perfeito, e habita em nós o Espírito Santo, que nos ajuda a ser cada dia mais semelhantes a Ele. Então é preciso que essas características sejam observadas e sejam alvo da minha fidelidade diária.
Eu que tenho um patrão e eu que tenho funcionários, que tipo de relação eu tenho com eles? Quem governa a minha relação com o meu funcionário? Quem governa a minha relação com o meu patrão? Quem governa a minha relação com os meus colegas de trabalho? Quando eu chego no ambiente onde os meus funcionários estão, ou quando começo o trabalho na segunda-feira e eu chego para servir naquele lugar onde eu defendo o meu pão de cada dia, o que é que as pessoas olham e pensam a meu respeito? Elas pensam: meu Deus, lá vem aquele encostado, meu Deus, lá vem aquele atrasado, meu Deus, lá vem aquela reclamona, meu Deus, lá vem aquela que põe a culpa em todo mundo. Ou ele diz: vem alguém ali que traz na sua boca a palavra do Senhor, e ao me encontrar com ele na segunda-feira, certamente eu serei abençoado. Que tipo de gente nós somos? Pastor Josa é um representante comercial, Romário também é da área comercial. Quando vocês chegam nos seus clientes, o que eles pensam? Veio atrás do meu dinheiro? Ou vou negociar com ele? Mas o mais importante é ouvir o que ele traz da parte do Senhor para o meu coração e para o meu negócio hoje. Os campos de Boaz eram um lugar onde as relações eram mediadas pelo Senhor. O Senhor seja convosco, o Senhor te abençoe, meu patrão. Será que nós, como patrões, aqueles que são, né? Eu não sou, irmãos. Eu fui eliminado dessa parte. Eu e o pastor Marcelo estava conversando ali hoje, né, pastor? Para nós não deu, né? Mas será que nós nos colocamos nesse lugar de humildade, de sermos abençoados por aqueles que nos servem? Ou nós fazemos questão de ter o controle de tudo e que todas as coisas sejam feitas do nosso jeito? Segunda característica de Boaz: a sua casa é um lugar de acolhimento, mesmo na sua ausência. Na medida em que as relações do campo de Boaz eram mediadas pelo Senhor, aquele lugar também era um lugar de acolhimento. E isso era algo estabelecido pela lei de Israel, né? Havia uma determinação do Senhor para que aquele que fosse fazer a colheita não colhesse tudo, mas ele deixasse ali uma porção para que fosse rebuscada, né? A colheita mais fina, feita pelas viúvas, pelos órfãos, pelos estrangeiros. Isso era sim uma legislação. Só que, irmãos, há um problema muito grave quando a gente faz a coisa só por causa da lei. Quem já levou uma multa de trânsito aqui? Quem é que teve razão de levar a multa porque estava errado? Quem é que ficou feliz com o guardinha que fez a multa? Ninguém ficou feliz, né? Ninguém falou: olha, parabéns, cidadão, você está cumprindo aqui o seu trabalho, você fez muito bem de me multar, eu estacionei no lugar errado mesmo. É assim que a gente faz? A gente se submete à lei, né? Porque é força de lei. Mas não há uma alegria e uma submissão no coração. Não há um aprendizado. Porque quando eu e você levamos uma multa, por exemplo, porque não paramos na faixa de pedestre, ou porque estávamos andando sem o cinto de segurança, ou falando no celular, a gente devia se ajoelhar diante do guarda e se arrepender. E dizer: olha, meu amigo, você pode fazer a multa, mas eu preciso aqui pedir para você perdão, eu quero me arrepender de ter agido assim. Porque certamente se Jesus andasse pelas ruas de Cacoal, ele não descumpriria a lei colocando a vida das pessoas em risco. Mas a gente faz? Não. A gente fica indignado. Atrás de ladrão não vai. Vai prender ladrão. Então, dentro do território de Israel, irmãos, era a mesma coisa. A lei dizia que as espigas deveriam ser rebuscadas pelos necessitados. Mas nem todo mundo fazia isso com alegria. Por quê? Porque os órfãos e as viúvas, os estrangeiros, eles eram maltratados, considerados como miseráveis. Alguns daqueles senhores até deixavam
ali espigas para serem colhidas depois por eles, mas não faziam isso de bom grado. Os tratavam de um modo grosseiro, de um modo humilhante, como se aquelas pessoas, por estarem padecendo um estado de necessidade, fossem cidadãos de segunda classe. Só lhes era permitido rebuscar naqueles campos porque era lei. Porque se não fosse a lei, o dono daquele campo colheria tudo e não deixaria nada para ninguém. Mas nos campos de Boaz não acontecia dessa maneira. Ruth chega para um dos seus servos e diz: me deixa rebuscar aqui. E ele fala: pode rebuscar, minha filha, não tem problema não. Aqui o necessitado é sempre bem-vindo. Eu não te conheço, mas você está aqui hoje, você é necessitada. Existe um fundamento que está sobre essa casa. Existe um fundamento que está sobre os campos do meu senhor Boaz. E esse fundamento é que aqui ninguém passa necessidade. Pode ficar por aqui e pode vir atrás aí, rebuscando as suas espigas para que você não passe mais necessidade. Então, primeiro, as relações no campo de Boaz eram mediadas pelo Senhor. Segundo, a casa de Boaz, os campos de Boaz eram um lugar de acolhimento, não por força da lei, mas pelo intento do coração, mesmo quando ele não estava presente. Vamos lá. Terceiro, Boaz assume uma responsabilidade de cuidado e de provisão. Vamos ver isso aí? Versículo 8. Então disse Boaz a Ruth: ouve, filha minha, não vás colher em outro campo, nem tampouco passes daqui, porém ficarás aqui com as minhas servas. Ouvindo um irmão chamado Romeu falar sobre o livro de Ruth, ele diz que a atitude de Boaz ao saber quem era Ruth e pedir que ela não fosse ao outro campo, mas permanecesse no seu campo, tinha a ver primeiro com o fato de o campo de Boaz ser um lugar totalmente diferente dos outros campos. E lembra do que eu falei para você? Nós estamos falando não do lado de fora de Israel, mas nós estamos falando do lado de dentro de Israel. Então em Israel havia muitos campos. Só que como o campo de Boaz não havia nenhum outro. Então Boaz toma a atitude de pedir que aquela moça não se afaste do seu campo e permaneça ali, podendo recolher à vontade as espigas e permanecendo com as suas servas. Olha só, irmãos, tem uma diferença entre o segundo momento, quando ela é acolhida pelos servos, e agora quando ela é convidada por Boaz a permanecer no campo dele. Quer ver só a diferença? Vem aqui, Bia, corre aqui, corre, Bia, corre, acorda para a vida, vem. Corre, minha filha, mas que, meu Jesus, passou fome já, irmãos, não pegou espiga nenhuma, vem cá. Uma coisa é vocês estão aí, e a Bia é a Ruth. Ela chegou aqui e falou: posso me alimentar aqui? Posso me alimentar aqui? Pode sim, o pessoal está aí, você fica por aqui. Pode ir, o que sobrar aí você pode comer, tá, minha filha? Aqui não vai faltar nada para você não, ninguém vai te tratar mal, mas o que sobrar aí você pode comer. Foi isso que os servos de Boaz fizeram. Os irmãos estão entendendo? Quando o Boaz chega, ele pergunta quem é. Aí dizem para ele quem é, ele vai lá, pega: ô minha filha, queria te pedir um negócio. Eu sei que do jeito que você chegou aqui, você poderia ir procurar espigas em qualquer outro lugar para você se alimentar. Mas não faz isso não. Não vai mais para outro lugar não. Fica no meu campo. Mas tem o seguinte: a partir de agora, você não vai ficar mais excluída, você não vai ficar mais no canto sozinha. A partir de agora, eu vou colocar você junto com as minhas servas. E você não vai ficar mais separada do todo, você vai permanecer junto com elas. Ninguém vai te olhar mais distante, porque a casa de Boaz é um lugar de inclusão, onde ninguém é deixado de lado e tratado de maneira inferior, por causa do tipo de necessidade que está passando. Você está entendendo isso, irmãos?
Ok. Então a terceira característica é que a casa dele é uma casa de responsabilidade e provisão. Por quê, irmãos? Porque ele não precisava fazer isso. A lei estava cumprida. Aquela viúva passou pelos seus campos e foi bem alimentada. Ele podia deixar que ela fosse embora, e se alguém perguntasse, não, a minha parte eu fiz. Quando passou por aqui, eu tratei muito bem. Olha, quem passa na minha frente, eu estendo a mão. Quem passa na minha frente, fica tranquilo, não vai precisar faltar nada. Mas se eu precisar dar um passo na direção do necessitado, aí pode ser que me custe um pouquinho mais. Mas ele diz, não, minha filha, a responsabilidade com as viúvas não é apenas minha, é de todos os agricultores de Israel, mas fica no meu campo, eu vou assumir essa responsabilidade, você pode comer aqui do meu campo. Como é que a gente se relaciona com isso, irmão? Você já perguntou? Por que eu te pergunto isso? Porque tem gente que já me ligou de noite, pastor, tem uma pessoa aqui na rua que está com fome. É mesmo? Nossa, pastor, olha, estou com dó dele aqui, ele está morrendo de fome, tá, pastor? Falei, poxa vida. Ah, pastor, ó, eu estou indo embora, mas estou indo embora com o coração cortado. Será que o senhor não pode vir aqui dar comida para ele não, pastor? O que você acha? Isso é atitude de Boaz? Se Boaz ligasse para o pastor, irmãos, ele ia dizer, pastor, encontrei um necessitado e fiz um banquete para ele. Vem aqui, pastor, senta com ele na mesa, vamos compartilhar a mesa que eu servi para o meu irmão aqui, para o necessitado. Vem sentar na mesa com a gente, pastor, vem participar. Não é uma terceirização da responsabilidade, é um chamamento. A minha própria vocação, quando passa diante dos meus olhos, eu agradeço a Deus pela oportunidade, eu arregaço as mangas e mergulho naquilo que está acontecendo. Continuando ainda, o quarto detalhe está no versículo 2 e 9, capítulo 2, versículo 9, vamos ler? Estarás atenta ao campo que cegarem, e irás após elas. Não dei ordem aos servos que não te toquem. Quando tiveres sedes, vai às vasilhas e bebe do que os servos tiraram. Quando ele faz esse trabalho do versículo 9, o que ele está fazendo? Ele está colocando ela junto com as servas, não apenas para que ela permaneça junto com as servas, mas para que ela aprenda como as servas fazem, e assim possa obter mais êxito no trabalho que ela está fazendo. Então ela entrou numa casa de acolhimento, que agora já está cooperando para o seu desenvolvimento, para que ela seja o mais rápido possível desenvolvida e arrancada daquele lugar de necessidade, que ela possa não permanecer num lugar de dependência. Você sabe como é isso? Às vezes a pessoa até é alimentada, às vezes a pessoa até é cuidada, mas quem faz isso faz questão de manter a pessoa naquela situação, para que a pessoa não se desenvolva, para que ela permaneça infantilizada, não entenda como as coisas funcionam. Isso acontece de maneira de alimento, de pão, e acontece também com dependência emocional, irmãos. Como nós estamos falando do lado de cá, de quem um dia entregou a sua vida para Jesus, há muitos campos. E há alguns que as pessoas estão presas nele como dependentes emocionais do ambiente onde estão. Elas não conseguem tomar uma decisão sozinha. Elas não conseguem fazer nada sozinha, mesmo estando muito tempo naquele lugar. Não há um desenvolvimento nessas pessoas. Por quê? Porque aqueles que estão
ali adiante desse povo, eles fazem questão de manter o povo infantilizado, para que sejam cada vez mais dependentes deles, para que cada vez estejam mais em torno deles. Mas o sentimento de Boaz não é esse, é de ensinar para desenvolver, irmãos. O fato de eu estar estendendo a minha mão para alguém, o fato de eu estar ajudando alguém, não pode servir para mim como uma estratégia de domínio sobre a vida daquela pessoa. Não é porque eu abri as portas da minha casa, eu dei um prato de comida, eu arrumei um emprego para aquela pessoa trabalhar, que agora eu vou prender elas com armas emocionais, e ela tem que permanecer para sempre naquele lugar, e todas as vezes que ela quiser se movimentar, eu vou falar: está vendo, você é ingrata, está vendo, ó, você não foi fiel comigo, fiz tanto por você, e agora... E algumas pessoas ficam presas nisso, irmãos, por toda a sua vida, quando na verdade essa não é a atitude do remidor. O remidor, ele vem atuando para que seja suscitada a dependência, ele sacrifica o que é seu, para que a vida do outro vá adiante. Quando nós caminhamos um pouquinho mais, irmãos, nós entramos num paralelo da vida de Boaz com uma outra pessoa que tinha a preferência. Lembre-se, eu disse que Boaz era alguém da família de Elimeleque, e que nesse caso ele era o homem mais indicado para dar descendência a Malom, seu primo morto. Porém, havia um outro parente, vamos chamá-lo assim de outro, porque é assim que a Bíblia chama. E esse outro parente, ele era alguém que tinha uma preferência anterior, era primeiro ele, e ele também se interessa por aquela situação, irmãos. Havia agora um conflito de interesses, porque quando Boaz olha para a situação daquela viúva, conhecendo a situação da herança de Noemi, a sogra daquela mulher, ele tem no seu coração o desejo de remir aquela família e alterar a história daquelas pessoas. Mas havia um outro homem que tinha uma responsabilidade primária sobre a remissão daquela família. É ele quem tinha a preferência de remir primeiro. Você tem o direito, mas esse direito, ele é recheado de responsabilidades. E isso parece algo bom, porque você terá outra mulher além da sua, com quem você vai encontrar prazer, mas isso vai te custar caro, porque você vai ter que sustentar a casa do teu primo, como se fosse tua, e a herança vai ser dele, não vai ser sua. Então ele diz: não posso. Pode continuar a leitura, você vai ver. Não dá, porque se eu fizer isso, eu vou prejudicar a minha parte da herança, vai dar ruim para o meu lado, eu não posso fazer isso. Não, olha, Boaz, fica à vontade. Então Boaz vai lá, assume a responsabilidade. Eu estava lendo isso, irmãos, e pensando: meu Deus do céu, esses dois homens estavam diante de uma responsabilidade dada por Deus, mas olha o posicionamento de um, olha o posicionamento de outro, e ambos eram homens de Deus, ambos estavam do lado de dentro da história, ambos tinham herança dentro de Israel, mas um olha para o plano de salvação como um todo, um se lembra da história da sua família até ali, e entende que a sua vida existe para cumprir um papel dentro daquilo que Deus está fazendo. O outro olha somente para si mesmo e para aquilo que ele tem, e quando ele vê que entrar nesse lugar pode lhe custar alguma coisa, ele dá 2 passos para trás imediatamente. E aí eu me lembrei, irmãos, de que Jesus falou algo sobre isso no Evangelho de João capítulo 10, vamos comparar? Como é que nós chamamos aqui o resgatador que não quis resgatar? Fulano, né? João 10, 11. Eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário, que não é pastor, a quem as ovelhas não pertencem,
vê vir o lobo, abandonas as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e a dispersa. O mercenário foge. João 10, do 11 a seguir. O mercenário foge, porquanto é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas conhecem a mim. Durante muito tempo nós pensamos que o mercenário era Satanás, porque há um outro texto que vai dizer que ele veio para roubar, matar e destruir. Então a gente diz, é o diabo, mas não é, irmãos. Jesus está fazendo uma comparação entre ele, o genuíno pastor, e aquele que é mercenário, que quer viver da lã das ovelhas. E é exatamente esse o papel que o fulano ocupa na história. Ele é mercenário. Se ele pode tirar vantagem, ele está dentro. Se ele precisa se comprometer e pensar no outro, ele está fora. Ele deixa que outro sacrifique-se. Ele deixa que outro entre naquele lugar. Ele deixa que outro estenda a mão para fazer aquilo que ele poderia fazer, mas ele não faz. Quando a gente continua a história de Boaz, a gente conclui com um sexto ponto. É que o campo de Boaz era um campo de misericórdia. E é exatamente a misericórdia que deve nortear a vida e o coração daquele que tem na sua essência ser o resgatador. No livro de Mateus, capítulo de número 9, versículo 13, Jesus vai dizer: ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero e não holocaustos, porque vim não chamar os justos, e sim os pecadores ao arrependimento. Ele mostra a figura do resgatador como alguém que se move na história de misericórdia em misericórdia. E quando você olha para toda a história da genealogia de Jesus, passando pela vida do resgatador Boaz, de quem nós estamos falando aqui hoje, você vai ver que é uma linha do tempo de misericórdia em misericórdia. Porque há inúmeros personagens que não deveriam fazer parte dessa história, mas por graça e por misericórdia foram colocados naquele lugar. Infelizmente, a gente vive um tempo onde aparentemente a misericórdia tem limites. E a gente fala: não, esse aqui eu já dei oportunidade demais. Esse aqui eu já dei chance demais. Esse aqui não tem mais jeito, desse aqui eu desisto, desse aqui eu lavo as minhas mãos. Mas parece que essa não é a verdade presente na linha da vida, essa não é a verdade presente no Evangelho, essa não é a verdade presente na natureza do remidor, do resgatador, porque misericórdia, irmão, só pode suscitar misericórdia. Misericórdia não suscita limites. Misericórdia não suscita juízo, não suscita castigo, mas misericórdia suscita misericórdia. É de misericórdia em misericórdia que a gente chega. O profeta Rafa concluiu a mensagem na semana passada, dizendo para nós que só será um manifestador do descanso do Senhor quem? Quem que pode manifestar o descanso? Vamos, irmãos, me ajudem. Quem é que pode manifestar o descanso? Eu não estou ouvindo, gente, por favor. Mesmo que estiver errado, chuta, pelo amor de Deus. Quem? Quem já entrou no descanso, irmãos. O descanso do Senhor, ele só pode ser manifestado pelo lado de dentro. Então só manifesta descanso quem entrou no descanso. Porque quem está do lado de dentro do descanso, as circunstâncias estão acontecendo e ele está,
Aleluia! Jesus é bom! Aí quem não está no descanso, olha do lado de fora e fala, o que é isso? Fala, cara, meu Redentor vive, eu estou com o Senhor, e eu estou descansado nele, mas a gente vai ser perseguido, glória a Deus, porque eu fui achado digno de ser perseguido por causa do meu Jesus. Mas as coisas vão melhorar, glória a Deus, é o meu Deus que abençoa tudo e faz prosperar. Mas as coisas vão piorar, não tem problema, porque Ele me sustenta em tudo e não vai me deixar faltar nada. Então é só quem tem essa convicção e está do lado de dentro do descanso, que consegue manifestar o descanso para quem está do lado de fora. Quem vê você vivendo, descansando no Senhor, só tem duas coisas para pensar de você: ou que você vive no descanso do Senhor, ou que você é doido. Não tem outra opção. Então, irmãos, os propagadores e aqueles que vão lançar misericórdia, quem são, irmãos? São aqueles que foram alvo da misericórdia. E eu quero concluir essa mensagem pensando com você que existem pormenores na nossa história, que se nós tivéssemos com um conselho bíblico de lembrar diariamente de onde nós somos arrancados, do que aconteceu nas nossas vidas, nós teríamos sempre bacia e toalha nas mãos, estaríamos prontos a servir, estaríamos prontos sempre a agir com misericórdia, porque a história da nossa vida é uma história de misericórdia. Só não vai agir com misericórdia e não vai se posicionar como um resgatador que aponta para Cristo quem acha que não precisa da misericórdia. E só acha quem não precisa da misericórdia quem não conheceu o Senhor por inteiro, quem não se sentiu um dia indigno, réu de morte e foi resgatado por Ele de um charco horrível de lodo e teve a sua vida transformada. Essa é a história de Boaz, irmãos. Eu já falei um pouquinho para você, mas olha só. O tio dele morreu. O outro tio casou com a tia. Com a tia não, né? Com a mãe. Só que não queria se comprometer com a mãe. Queria se deitar com ela, mas na hora de gerar filhos, fazia coito interrompido, jogava o sêmen na terra. Então Deus vai e mata Onã, por não querer suscitar a descendência ao seu irmão, que era então o esposo de Tamar. Então Tamar é prometida em casamento para um outro filho de Judá, só que Judá dá uma de sonso, com medo de que o filho também morresse, e deixa Tamar de lado. Olha só, não era nem para Boaz ter nascido, mas a sua mãe foi tida como uma prostituta, e se deitou com seu avô, que se tornou seu pai, e dessa descendência ele veio. A história dele, que era para ter acabado ali, no pecado de Onã, ela vem para um outro lugar agora, a partir de uma relação equivocada, entre um sogro e uma nora. Mas a misericórdia do Senhor é presente, porque apesar do erro, Judá tinha um coração misericordioso, e ele teve misericórdia do seu irmão José, quando seus outros irmãos quiseram matá-lo, e ele disse, não vamos matar, vamos vendê-lo, e ele fez aquilo para poupar a vida do seu irmão José. Então a misericórdia opera sobre ele, sobre a sua descendência, e as coisas vão caminhando lá na frente. O pai de Boaz é Salmão, e Salmão podia casar com qualquer mulher que ele quisesse, irmãos. Mas com quem que ele casou? Com Raabe, a prostituta, aquela da fita escarlate na janela em cima do muro de Jericó. Então o resgatador de Ruth, a estrangeira, ele era filho da prostituta, irmãos. É só quem sabe o que é graça e misericórdia, de ter visto a sua mãe resgatada de uma vida de pecado, que pode se posicionar agora e estender a mão para socorrer a quem não tem condições de ser socorrida. Talvez a sua história não é essa. Ah, mas a minha vida não é assim.
A vida da minha família não foi uma desgraça tão grande, mas é porque você não entendeu ainda o Evangelho, porque todos nós éramos réus de morte, condenados por causa do pecado de Adão, e foi essa misericórdia do Senhor que nos arrancou desse lugar e nos devolveu ao lugar de honra, assentados com Cristo nas regiões celestiais. Quem é grato pela misericórdia que recebeu, irmão, não pode encolher as mãos de estender todos os dias àquele que é necessitado. A história de Boaz continua. Ele tem um filho com Ruth chamado Obed. Obed tem um filho chamado Jessé. E Jessé tem um filho chamado Davi, o maior rei da história de Israel. Um homem chamado segundo o coração de Deus, e aquele a quem o próprio Cristo foi chamado filho de Davi. É o antepassado de Boaz, que é o Judá, do qual Jesus é chamado o leão da tribo de Judá. É o seu neto, que é o Jessé, que alguém diz que Jesus é a raiz de Jessé. É esse posicionamento, irmãos, que se espera daqueles que foram alcançados pela graça e misericórdia do Senhor, e agora precisam se posicionar diante daqueles que perecem sem conhecer ao Senhor, e daqueles que estão desesperados, mesmo estando do lado de dentro, estão sendo massa de manobra, estão sendo pessoas que estão sendo manipuladas, estão sendo de alguma maneira conduzidas para a morte, mesmo vivendo no lugar aonde a vida, aonde o Evangelho deveria produzir liberdade e não prisão. Então, meu convite a você hoje, meu irmão, é um convite a você refletir e se responsabilizar. E dizer não para mim, mas para você mesmo e para o Senhor: que natureza tem dominado a sua vida? A natureza do resgatador, que testifica de Cristo, que aponta para Cristo? Ou a natureza daquele que não tem nome, daquele que é chamado de outro, de fulano e mercenário, que só se preocupa com aquilo que é propriamente seu, com aquilo que pode lhe suscitar vantagem, e não estende as mãos para fazer nada, se lhe custar alguma coisa, mas está sempre de braços abertos para receber qualquer vantagem que esteja à disposição. Esse é o meu convite a você, irmão. Vamos entrar nesse lugar de responsabilização. Sabe, a figura do resgatador, ela me encanta. Porque quando eu vejo alguém que tem a sua história redimida, alguém que tem a sua honra devolvida, alguém que tem a sua vida ajustada, porque alguém, a exemplo de Cristo, se posicionou e assumiu uma responsabilidade que não era sua, e não a fez por obrigação, mas fez por amor, semelhante a Ele, que sendo Deus, não teve por usurpação ser como Deus, mas se esvaziou e obedeceu até o fim, até a morte, e a morte mais horrenda que Ele poderia ter, a morte de cruz. Eu queria que nós refletíssemos sobre isso, meus irmãos. Qual sentimento governa as nossas vidas? Eu falei de coisas muito sérias, mas falei de maneira bem prática, porque são nessas pequenas coisas que são práticas que o interior do nosso coração é denunciado. E se nós estamos aqui hoje, estamos ouvindo isso,
é porque o Senhor deseja, dia após dia, suscitar mais e mais homens e mulheres, segundo o seu coração, para cumprir toda a sua vontade, que estejam dispostos a abrir mão daquilo que é seu e de se entregar pela necessidade dos outros. É verdade, pastor Fábio, muito bem lembrado. Dentro desse contexto de vida, parece que tudo que conduziu a vida de Boaz apontaria para uma ausência de responsabilidade. Porque sempre que eu olho para a história da minha família como vítima, encontro neles a justificativa para eu estar como eu estou hoje, eu me eximo da responsabilidade de assumir uma postura. Eu digo, é justo que eu esteja assim. Qualquer um, se tivesse vivido a minha história, estaria como eu estou. Mas Boaz consegue olhar para a sua história e entender: eu sou um sobrevivente. Não era para eu estar vivo, mas Ele me deu a vida. E se Ele me deu a vida, essa vida não é minha, mas eu vou gastar essa vida em favor daquele que precisa ter vida também. Se você deseja, irmão, sair do seu lugar, se você está refletindo sobre isso como alguém que estava terceirizando a responsabilidade por viver como você está vivendo, e você deseja sair desse lugar e fazer do seu campo um campo de Boaz, um campo onde o seu nome não é visto, mas o nome do Senhor é engrandecido. Sai do seu lugar, vem aqui à frente. A gente quer orar por você. Você que já é dono dessa consciência, estenda as mãos para cá. Os pastores me ajudem. Aqui os diáconos. Essa semana eu conversava com alguém e dizia assim: ainda que seja tudo verdade aquilo que a gente carrega como ferida, aquilo que nós vamos fazer com o que fizeram com a gente é responsabilidade nossa. E há nesse lugar chamado vontade do Senhor, um lugar de repouso, um lugar de desfrute, de alegria. Talvez naquele dia, quando tudo que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, você estará diante de Boaz e vai falar: e aí, meu irmão, como foi? Ele falou: foi incrível. Eu me posicionei. Vocês viram o que aconteceu com meu bisneto? Olha, não foi fácil. Eu andava na rua e faziam piadinha comigo, diziam que a minha mãe era uma prostituta, mas eu permaneci. E de filho da prostituta, eu me transformei em resgatador da estrangeira. Eu suscitei descendência ao meu primo e cravei o meu nome na genealogia do Cristo que remiu a todos nós. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te honrar e te agradecer pelo privilégio que você nos deu, Senhor. Porque nenhum de nós era para estarmos aqui hoje.
Muitos de nós já deveriam estar mortos, Senhor, mas nós fomos alvos da Tua graça e da Tua misericórdia, Senhor. E uma vez que nós somos imergidos nessa misericórdia, outra coisa não pode ser suscitada de nós que não seja misericórdia, Senhor. Que nós sejamos aqueles que você chamou de bem-aventurados, os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia, Senhor. Que a misericórdia esteja atada à nossa destra, esteja escrita, Senhor, na nossa testa. Que a misericórdia vá diante de nós, que ela venha nos perseguindo, e que tudo que nós vivamos, Senhor, seja a partir dessa misericórdia que nós encontramos em você. Porque é só aí que nós entenderemos que não tem nada nosso, que não foi na força do nosso próprio braço, mas foi tudo o Senhor que fez. E se Ele fez, eu vou permanecer nesse lugar, porque Ele vai poder usar a minha vida e continuar fazendo, e em tudo o nome dEle será sempre glorificado. Pai, nós te pedimos que os nossos relacionamentos sejam regidos pela misericórdia, que a nossa casa viva sobre o fundamento do acolhimento, Senhor. Que nós sejamos aqueles que assumem responsabilidades e se comprometem com o desenvolvimento das pessoas, Senhor. Que nós sejamos, Senhor, aqueles que estão dispostos a sacrificar tudo que são e tudo que têm, por amor àqueles que precisam ser redimidos, Senhor. Que um ímpeto profético seja levantado na igreja do Brasil, e que homens segundo o teu coração, homens como Davi, homens como Boaz, homens que vêm em nome do Senhor Jesus, toquem a vida das igrejas, mártires desse tempo, Senhor, martírios, Senhor. Nós queremos estar posicionados, Pai. Nos ajuda, Senhor, nas nossas fraquezas. Nos arranca, Senhor, de um lugar de comodidade, de mesquinheza, e opera todos os dias graça e misericórdia sobre as nossas vidas, Senhor. Que nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Volte para o seu lugar, meu querido. E que a sua vida seja regida pela misericórdia que te alcançou, mas que não vai parar em você, que vai passar pela sua vida e vai ser uma marca da tua caminhada, para que o seu nome desapareça e o nome do Senhor Jesus seja engrandecido. Amém, meus irmãos?